Bom, eu tô postando esse vídeo porque eu quero deixar registrado em algum lugar o quanto eu amava esse pai que eu perdi o dia mais triste da minha vida até o momento, e será também quando perder minha mãe. Sou filho único e tenho que dizer que a tristeza bate muito forte na porta, faz com que a gente fique meio desestabilizado, porque eu tô aqui na praça, do lado da minha casa, e a gente, comecinho de janeiro, até, não lembro exatamente que dia que a gente começou, mas a gente começou a andar aqui, depois do diagnóstico do meu pai, como tá escrito aí, eu vou deixar com o nome, talvez, não sei se eu vou deixar com o nome no título, mas alguma coisa eu vou colocar aí, né? Meu pai teve um linfoma não Hodgkin do tipo B, de grandes células do tipo B. Tem esses detalhes importantes aí. E na verdade, claro, ele fazia a quimioterapia em detrimento da doença. Então a doença indiretamente o levou também. Mas não foi de fato as, as complicações da doença, e sim as complicações do tratamento da doença, sabe? Essa é uma diferença importante. Porque às vezes a gente acha assim, não, peraí, mas a doença levou, então. Não foi a doença, foi complicações, porque tem doenças que avançam, né? E tornam-se algo que já toma algum corpo, algum órgão, desculpa, toma algum órgão, prejudica alguma questão e tal. No meu caso, meu pai, ele estava sendo curado do linfoma não Hodgkin. Só que a complicação pela idade, pelos hábitos do meu pai, juntamente com genética e tudo mais, com a mutação genética que é o linfoma, acabou fazendo com que ele fosse embora. Quando teve uma complicação, uma constipação devido aos medicamentos e tal, e estava tomando todos certinho os medicamentos, todos, né, acho que é ureia, alguma coisa, esqueci agora, mas é alguma coisa assim ligada à urina. Desculpa até falar, não saber esse detalhe, que agora meu cérebro está buscando esquecer as informações para uma forma de autodefesa, sabe? Tem coisa que eu esqueço, parece que é de propósito para esquecer mesmo. Pelo menos por enquanto enquanto eu não pensar de maneira mais relaxada nas coisas, vai ser assim, né? Mas olha, eu só queria deixar muito registrado aqui esse canal. Eu nem postava antigamente coisas nele, e eu quero que as pessoas possam ver e poder cuidar dos pais. Deixa eu sair daqui já da sombra. Porque eu queria que as pessoas tivessem o cuidado com os pais, sabe? Diante dessas doenças. E quem, para nós, foi o maior baque que a gente podia tomar. E se fosse minha mãe no lugar do meu pai, seria o mesmo baque. Seria muito pesado, porque os dois são novos. E meu pai não tinha nada, nada, até diagnosticar, quando até a ferida no braço aparecer, começar a aumentar, e aí perceber que tem alguma coisa estranha aí. Lógico, os diagnósticos foram meio tardios. Não foi tardio. Eu quero dizer assim, eu acho que eles poderiam ter acelerado mais o processo de saber. Só que o que acontece? Formou um caroço primeiro, depois foi expandindo o caroço, e virou uma ferida.
depois. Porque ele, o caroço, ele chegou uma hora que ele passou a abrir e fez uma ferida. Então essa ferida ficou muito feia, cara. Tadinho, meu pai sofreu nesse sentido, mas pelo menos não era algo tão. Pelo menos até um certo, até aquele momento era algo que estava tranquilo, assim. Não era numa região que pegasse alguma coisa que não podia, né? Então, pelo menos nisso ele foi poupado, eu diria. Então, eu queria assim deixar bem claro isso, sabe? Que estava sendo curado, infelizmente diante de uma negligência, de uma imperícia, de um descaso, de um erro médico mesmo, aconteceram algumas coisas, sabe? Porque liberou, de, antes de começar a segunda quimioterapia, já liberou a alimentação, que era antes restritiva, tal, coisas cozidas, né, legumes cozidos, tudo. Depois, só porque tinha acabado a primeira quimioterapia já tinha sido feita, aí estava tendo um bom resultado, de fato, sendo curado, como eu disse, estava fechando a ferida aqui no braço já. E aí todo mundo assim, super otimista. É isso que eu falo que foi o mais pesado também. Porque além da relação, primeira coisa, mais importante de tudo, a nossa relação. Nós três aqui em casa. Eu sou um filho de 37 anos, moro com os meus pais ainda. E eu escolhi isso. Eu não é uma coisa que eu faço de obrigação. Eu escolhi ficar perto deles. Independente do que eu for fazer como profissão, pode ser na minha área de formação ou não, eu ter um. Vou ficar por perto. E aí eu acho um outro jeito de ganhar dinheiro, de alguma profissão, alguma outra coisa. Então, pra mim, essa é a escolha que eu escolhi. É a escolha que eu escolhi. É a vida que eu escolhi pra mim mesmo, ficar perto deles. Independente do que acontecesse. Isso faz mais ou menos uns 4 anos, quase 5, que eu decidi isso. Só que foi uma coisa muito assim, devagar. Foi acontecendo isso. Aos poucos foi acontecendo, entendeu? Não é uma coisa assim que, eu percebi já que eu tinha que escolher. Mas no momento eu fiz essa escolha e tô super feliz com a escolha, sabe? Super contente porque eu tive a oportunidade maravilhosa de estar até o último dia da vida do meu mestre, do meu pai. Eu sempre falei que brincava com eles, né? Sempre brinquei com isso. Falava assim que meu pai é o amor da minha vida, em forma de homem, e a minha mãe é o amor da minha vida em forma de mulher, em forma de mulher. Entendeu? Então, quando eu falo que eu não vou, eu posso ter outras pessoas, uma pessoa para mim em outro papel na minha vida, sendo o amor da minha vida também, mas no sentido romântico, no sentido de companheira para a vida, esse tipo de coisa, certo? Agora, no sentido de pai e mãe, os amores da minha vida, em cada categoria tem um amor da vida, né? Então, meus pais são meus amores, sempre serão. Sou muito orgulhoso, pai. Pai, eu sou muito orgulhoso de ter você como pai. Muito obrigado por me dar esse privilégio, me dar essa honra, tá? Grande Luiz Carlos Ramos foi o melhor pai que eu podia ter tido. Peço perdão por todas as vezes, pelas coisas que eu posso ter falado em algum momento. A gente sempre foi muito amigo, né? Mas sempre tem momentos de estresse, de coisas que a gente não concorda, que a gente fala de uma maneira
pouquinho mais elevada com o outro, mas nada de que fosse grave, né? Mas aconteceu sim. E eu e minha mãe brigamos até mais do que eu e você, né? Mas a gente sempre foi de boa. Não era aquela briga que ficava. É só uma discussãozinha leve e depois ficava tudo bem. De forma super natural, sabe? Então pra mim, não tem nada de ruim pra lembrar de você, pai. Você é meu grande mestre da vida, me ensinou muita coisa e me ensina, vai ensinar o resto da vida, porque já me passou tantos conhecimentos, eu tive o privilégio de conviver com você. Teve um período da minha vida que eu até fiquei um pouco mais distante de vocês, mas o amor nunca deixou de existir e eu depois voltei a ter essa proximidade com vocês novamente. E eu sou muito grato por ter tido esses, vamos dizer assim, 7 anos, quase 7 anos, de convivência mais forte de novo com vocês, voltando à origem, sabe? Voltando àquela origem que a gente já tinha antes de fazer dessa forma, sabe? Até os 18 anos ali. E não acho que o namoro que eu foi, não foi uma coisa proposital, tá? Ninguém, foi tudo uma coisa assim de questões de imaturidades das nossas partes que acabou eu não tendo tanta maturidade também para poder saber separar as coisas. Eu nunca soube separar muito bem as coisas, né? Isso é uma característica muito forte minha. Nunca será, nunca tive essa capacidade de falar, sabe? De separar as coisas, né? De maneira inteligente. Então a culpa não é de ninguém. Não estou aqui colocando culpa de ninguém sobre essa parte da minha vida. Só estou dizendo que toda experiência é válida, foi válida e com você a experiência ela era riquíssima, sabe? De aprendizado, pai. Aprendizado, de risadas, de cantorias, de conhecimento, de muita troca de conhecimento. Você é um cara que, mesmo com a deficiência visual, há quase 25 anos, de fato, com a deficiência completa, você, cara, trabalhou até agora, até o penúltimo mês da sua vida. Você só não trabalhou depois que você, só não voltou a trabalhar porque veio o diagnóstico. Lembra? Que você teria que se afastar mesmo por um tempo. E aí, cara, perder você, cara, que dor, que dor é essa, cara, que não passa. Ela vai amenizando, mas ela não passa. E não vai passar. Esquece, esquece, não vai passar. Então eu tô aqui para deixar gravado esse vídeo, para que você fique registrado na minha história, na minha vida, numa rede social, em algum lugar que eu possa, né, um streaming que eu possa registrar e deixar registrado o quanto eu amo e sempre vou amar você, a sua história, a sua alegria, o seu amor à vida. Você amava viver, você vivia intensamente. Tem claro que alguns pontos até que não, em alguns pontos até você era meio resistente, mas no geral você viveu muito fodamente a vida e eu quero ser igual a você e até mais para honrar esse legado. Você é incrível, pai. E mãe, você, cara, é a minha rainha, por mais que a gente já teve mais tretas ainda, né, vamos dizer, mas tretas nada demais também. Também nunca deixamos de nos falar, só questão bobeira, coisa de discussão mesmo, de divergência de opiniões, de divergências no sentido de gerações também, né? E outras questões mais. Mas eu te amo muito, Dona Isabel e senhor Luiz Carlos Ramos. Nunca te chamei assim, na verdade, mas tô brincando agora com a situação. Eu amo muito você, pai. Senhor Luiz Carlos e Dona Isabel, eu amo muito vocês e sempre amarei, tá? Não esquece disso nunca. Tudo que eu sempre, se eu tentei fazer, se eu agi de alguma maneira errada, me perdoem os dois. E ao mesmo tempo, eu pretendo
você melhorar, evoluir a cada dia com os ensinamentos de vocês dois. Os melhores pais, mãe, você também. Você é incrível, você é foda, você é inteligente, você é sagaz, você é sensível. E o meu pai é isso e ainda é um cara de cabeça aberta. Então vocês são perfeitos. Os defeitos eu também tenho tantos e poderia linkar e elencar aqui. Mas beleza, eu vou deixar por aqui esse vídeo. De certa forma é um vídeo para você que está aí assistindo. É um vídeo para as pessoas, para os meus pais, para as pessoas da minha família, se um dia eles quiserem ver, acessar, vai estar aqui de alguma forma nessa rede social, nesse streaming, né? Que não é bem uma rede social, né? É um streaming mesmo. Mas tá aqui no YouTube, gravado no meu nome do canal. E eu precisava iniciar esse assunto, porque eu queria gravar outras coisas depois sobre isso, e sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre a minha família Ferrarese, sobre a família Ramos. E assim ir lá gravando e postando, deixar registrado alguns pensamentos e algumas ideias, algumas coisas que frustrações, angústias, tristezas também. E você pode compartilhar também aqui comigo, que você que está assistindo. Se você caiu de paraquedas aqui, você ouviu até aqui ou assistiu até aqui, olha, você está de parabéns, eu agradeço muito por ter me ouvido até nesse momento. A gente é bom desabafar e eu gostaria de ouvir a sua história também. Se você gravar, postar, põe aqui nos comentários ou me manda na minha rede social, no Instagram e tal, que eu vou repostar. Assim, eu vou primeira coisa, antes de repostar qualquer coisa assim, primeira coisa, eu vou valorizar o que você postar também. E se você quiser escrever sua história aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de saber também todas as histórias que você tiver. Conta aí. Eu gosto de ler, gosto de saber histórias diferentes. Até quem sabe um dia eu não possa, né, abrir um podcast aí, porque eu gosto muito de ouvir as entrevistas assim e perguntar coisas da vida, né? História da vida e decisões e tudo mais. Tamo junto, obrigado pelo prazer de ter me ouvido. Obrigado ao meu pai, obrigado à minha mãe, meu amado Luiz Carlos Ramos, com acento no I e S, né? O Luiz. Minha mãe Isabel. E assim, temos que seguir, né? Infelizmente sem, mas temos que tentar seguir. E essa praça me lembra pelo menos uma semana, 10 dias, não sei quantos, acho que deu uns 8 dias talvez, que a gente caminhou aqui, né, pai? E eu tinha o privilégio de tê-lo aqui comigo. Tive o privilégio de ter sua mão forte segurando no meu cotovelo para te guiar, ou no meu ombro. Às vezes até na própria mão mesmo, dando a mão. E te peço perdão também por algumas vezes ter te perdido um pouco paciência, mas é natural, é uma adaptação para mim também, né? Então, não é. Eu assim, modéstia à parte, né? Era o melhor guia seu de todos. Além de guia, um grande amigo, um companheiro, um irmão. Eu sou apaixonado pelo meu pai, por você, pai, e apaixonado pela minha mãe. E assim, essa praça sempre vai ter um pouco um quesinho de tristeza, porque andamos aqui, eu tirei algumas fotos da gente aqui naqueles dias, e eu cheguei a pensar, cara, não vou mentir não. Cheguei a pensar que não que fosse agora, mas que isso poderia acarretar em coisas futuras e uma perda futura do meu pai. Eu pensava, esse dia aqui um dia vai ficar registrado, mas nunca eu pensei que fosse agora. Era para a minha intenção, meu pensamento nisso era pensando assim, 3 anos, 5 anos, pelo menos. Aí, mas um dia eu vou olhar isso aqui e falar assim, não é, meu pai, nós estávamos andando lá na pracinha, mas lembra como que eu penso nele como vivo e não como
morto. É isso que é tenso, gente. Pensar na morte. Por mais que você pode falar sobre Deus, sobre propósito, sobre missão, sobre karma, qualquer coisa que você quiser falar, né, de qualquer religião que você for, ou, ou até mesmo de quem não é de religião nenhuma, você pode falar o que você quiser, cara. Mas, mano, é muito cedo, cara. Ter perdido agora, tão assim no começo. Você praticamente não teve nem chance de fazer quimioterapia. Aí, não sei se é o seu organismo que não resistiu, por causa da idade, por causa de não ter feito exercício por muito tempo. Você sempre foi super bem fisicamente. Só que nos últimos anos, né, por causa da deficiência também, 25 anos aí, você ficou realmente bem inativo. Só que você sempre teve um físico muito forte. Quer dizer, em algum momento era para ter te protegido esse físico. Mesmo que fosse agora, um pouco mais velho, mas você nunca deixou né, de fazer as coisas corretamente. Então, cara, achei que não foi justo, sabe? Achei meio injusto você ter ido embora assim, logo sem tentar, de fato, se curar, se declarar curado, para depois acontecer uma outra coisa, depois, mais pra frente. Foi nesse momento que eu pensei das fotos. Quando eu olhei e falei assim, cara, por quê? Porque tava esse momento que eu tô citando aí da caminhada aqui na praça foi para fortalecer o imunológico dele, para ele iniciar as quimioterapias com um organismo mais forte. E de fato iniciou de maneira forte. Iniciou muito bem, porque ele realmente estava bem forte, ele resistiu muito bem à primeira quimioterapia, não teve praticamente nada de, 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 de significante assim nas atitudes, né, no efeito colateral dos medicamentos. Só que entre a segunda e a terceira semana, que seria a data da próxima, da segunda quimioterapia, ele chegou a passar mal a ponto de da pressão cair. E a pressão caindo toda hora, e ele não conseguindo comer porque estava constipado, barriga meio ruim e tal, se sentindo meio mal. E aí de repente ele teve essa questão, porque ele não estava comendo, quer dizer, a pressão caía. E aconteceu isso assim, sei lá, 4, 5 dias antes da segunda quimioterapia. E aí a gente vai para a consulta da segunda quimioterapia, que aí eles fazem a consulta já e já libera para você o papel para você ir lá no hospital fazer a terapia. E você, aí beleza. Só que nessa consulta ele tirou o exame, desculpa, tirou a questão da restrição da alimentação dele. E eu falei sobre essa questão de comer. Falei assim que não sei, falei que ele tinha acontecido aquele negócio da pressão que caía toda hora. Toda hora acontecia isso, da pressão cair. E se constipado a pessoa não quer comer mais porque senão passa mal ou porque fica inchado e tal. Eu perguntei pro doutor, o doutor deu de ombros, falou que não tinha nada a ver isso com a quimioterapia e com a doença, que isso nunca aconteceu, não sei o que, coisa assim. Tá no áudio, tem uma gravação de voz que eu fiz dentro do consultório, porque meu pai tinha pedido para eu gravar algumas vezes já, e a gente sempre esquecia. Nesse dia eu lembrei, e eu pus para gravar, despretensioso, simplesmente porque eu lembrei que nas outras consultas meu pai pedia para eu gravar e eu não tinha feito isso. Aí eu pensei, na hora ali, ele foi conversar com um médico na porta, com outro doutor que trabalha lá naquele consultório, e ele foi conversar com o doutor, e acho que se não me engano foi nesse momento que a gente entrou na sala, tinha esse doutor lá já, conversando com ele. A gente entrou na sala, sentou e ele continuou conversando com esse doutor mais um pouco, se eu não me engano. Depois ele conversou com um pouco nós, voltou esse doutor de novo, se eu não me engano, e falou com ele de novo. Então houve 2 momentos ali, se eu não me engano, de intervenção.
E nesse momento eu pensei que, nossa, eu vou colocar... Isso foi o comecinho ali, na primeira hora ali eu pensei, é verdade, tô com o celular na mão aqui, eu vou pra gravar. E aí ele mostra esse descaso, essa negligência, esse erro médico de não dar atenção, de desprezar uma coisa que o paciente está sentindo, que tinha acabado de acontecer 4 dias atrás, mais ou menos 5, não sei. E ele negligenciou essa informação. Ele tratou como se não, que eu estivesse fazendo drama e tudo mais. E ainda por cima falou pra mim que eu deveria ficar, que não deveria comer, ou eu que. Uma coisa assim, não lembro. Ele me jogou, ele foi gordofóbico comigo ainda. Me humilhou na frente dos meus pais, inclusive do paciente, que é meu pai. Quer dizer, humilhou o filho do paciente na frente do paciente. E da esposa deles, me tratando com gordofobia, com preconceito, sendo que ele também não é magro. Quer dizer, nem a empatia ele tem, né? De entender assim, eu também não sou magro, então não posso falar dos outros, mas de forma nenhuma eu poderia falar. Nem sendo também. Só tô dizendo que nem nisso ele foi empático. E nem com o paciente, porque ele tratou o filho do paciente na frente do paciente, o pai, no caso, o meu pai, estando com uma imunidade baixa, um paciente imunossuprimido, e ele agindo dessa forma com o filho do paciente na frente, quer dizer, médico psicológico vai saber se isso não pode também ter, digamos, 5% pelo menos, que seja, influenciado na imunidade do meu pai, vai saber. Tudo pode ser agora. Mas isso o que importa é que a atitude dele, tanto com a pergunta que eu fiz, quanto com a questão da gordofobia, ele não pode, essas coisas tá errado demais, não pode ficar assim. Ele faz isso com quantas pessoas então? Será que todo mundo que é gordo, ou que tá acima do peso, ou que é mulher, ou que é preto, será que qualquer outra coisa? E eu falo preto com o maior carinho, viu? Porque eu vejo que as pessoas falam que falar com preto, palavra preto é. Não é. A cor preta é a cor, né? A cor da pele. Então é bonito, é lindo. Então não achem que eu esteja agindo com um preconceito ou algo do tipo, tá? Eu sou super adepto de todas as, as militâncias, vamos dizer assim. Eu acho que é importante você lutar pelos direitos iguais entre as mulheres, porque as mulheres sempre foram limitadas, podadas, né, nesse sentido. E aí não vou entrar nesse mérito agora, mas eu posso gravar um próximo vídeo falando sobre isso também, se alguém tiver achar interessante, falar, pode ser uma pessoa, falar assim, pô, aquele assunto lá tal, pode continuar falando que eu quero saber o que você pensa. Aí a gente continua falando aqui no próximo vídeo. Mas isso aqui sobre o meu pai, e sobre a consulta, sobre os processos, né, todo do meu pai aí, e a situação que a gente está passando, né, nós dois, eu e minha mãe, por a gente estar realmente muito machucado com essa perda totalmente assim inesperada, porque estava sendo curado. E aí na situação lá no consultório acontece isso, depois isso até causou uma certa discussão entre mim e meu pai durante a semana. Não foi uma discussão forte, tá? Mas houve porque eu estava chateado com a situação que tinha acontecido lá no consultório do médico. E ele sabia que eu estava chateado, mas ao mesmo tempo ele também estava chateado. Mas ele não tinha falado para não voltar nesse assunto, né? Quer dizer, vai saber se tudo isso em algum momento pode não ter acarretado uma piora, ou naquele momento, talvez aconteceria em algum momento mesmo aquilo. E aí o que aconteceu? O segundo erro médico, a segunda negligência, na minha opinião,
descaso, imperícia, o que você quiser dizer. Mas eu diria negligência na hora de ser atendido aqui no hospital da cidade de Orlândia também, Hospital Beneficência não, portuguesa, desculpa, Beneficência Portuguesa é lá onde meu pai fez a quimioterapia em Ribeirão Preto, tá? Mas aqui no Hospital Beneficente, Santo Antônio de Orlândia, atendimento péssimo. A primeira avaliação foi feita e acho que eu vou gravar uma segunda parte desse vídeo, uma continuação desse aqui depois. Porque eu queria parar nesses 30 minutos, que já acho que é muita coisa para alguém querer ter interesse em assistir isso aqui. Porque na verdade não é para ganhar dinheiro nem nada, tá? Eu tô fazendo isso por compartilhar histórias, aprender com as pessoas, de repente ter uma troca de alguma experiência, alguma coisa assim. E deixar registrado o quanto eu amo meus pais, o quanto eu amo meu pai que se foi dia 25 de fevereiro. E a minha mãe, que eu vou cuidar dela da melhor maneira que eu puder, com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Não vou deixar de brigar com ela em alguns momentos, mas é umas briguinhas assim de mãe e filho naturais, nada de jamais a gente super se ama demais, né? Eu amo muito e me sinto muito amado pela minha mãe. E meu pai nem se fala, eu sou suspeito de falar desse menino. Meu pai é um cara espetacular, tá? Que falta que você faz, pai. Obrigado por ter assistido até aqui aí. Se você tiver interesse em saber mais alguma coisa, detalhe, eu vou fazer uma segunda parte que não sei se vai ser hoje, mas eu vou fazer essa segunda parte. Talvez eu comece um pouco agora, ou talvez eu simplesmente faça tudo agora, mas eu acho que eu preciso entrar mesmo. Tá bem madrugada já, tá chegando, preciso descansar, dormir e ficar em casa, né? A gente não sabe o que pode ser, eu tô aqui longe, meio quarteirão, mas eu tô aqui, né? Fora. Eu não vou perceber nada, então quer saber, de repente acontece alguma coisa, minha mãe lá, eu não tô por perto. Eu pus uma campainha lá no meu quarto para ela apertar e eu acordar, ou se caso acontecer alguma urgência, né? Eu já deixei isso pronto. Eu comprei uma campainha na internet que fica ligada na tomada. Você escolhe o tom lá, o som que vai sair. E aí ele é bem alto. E tem uma campainha que se aperta e você põe em outro lugar, no outro cômodo da casa. No caso com a pessoa que estiver precisando da ajuda ali, né? No caso eu e minha mãe, então deixei no quarto da minha mãe, no criadinho dela. Então se ela precisar de alguma coisa, ela vai me chamar. Se eu tiver aqui, eu não vou escutar, porque eu já tô ali na sala da frente, que é uma casa meio aquelas casas mais longas assim, então talvez eu já não escutaria. Mas estando aqui é que eu não vou escutar e não vou perceber mesmo nada. Preciso cuidar dessa menina. Quero muito dar sequência a essas histórias, todos os bordões, as brincadeiras, as alegrias, as criatividades que meu pai tinha, nas piadas, sabe, na forma de agir. Eu sou um admirador mesmo desse menino. Mas é isso. Pai, amo você, te amo, mãe. Obrigado por todos que chegaram até aqui. E se tiver alguém que não. Se ninguém chegou até aqui, vamos fazer o seguinte: se você chegou até aqui, coloca aí uma palavra de amor, uma palavra que você acha bonita, um sentimento que você acha bonito. Ou se quiser comentar alguma coisa de fato que sai do seu coração, manda aí pra gente saber. Mas uma palavra-chave qualquer que seja de uma qualidade, uma coisa tipo amor, fraternidade, serenidade, caridade, sabe? Se quiser que tiver no seu coração aí. Fechou? Obrigado por compartilhar comigo aí essa história, esse momento bem triste da minha vida. E vamos lá, né? Um grande abraço a todos. Vou virar só pra você vendo a cidade lá, ó.
lá em cima, aqui no meio tem um rio, então essa parte escura aí que vocês estão vendo embaixo não tem mata ciliar e tal. É APP, né, que eles falaram de preservação, né? Mas também mata ciliar e tudo mais. Mas aqui é pracinha, na esquina da minha casa. Minha casa é pra lá, ó. Na parte de cima aqui, onde tem esse muro com plantas aqui. Nesse rumo aqui. Aqui tem a cidade lá em cima. Vou voltar aqui na pracinha, ó. A esquina da pracinha aqui. Tirar uma foto. Aí. Tirou outra foto. É um momento que realmente triste pra mim estar aqui nesse momento, pensando no meu pai. A gente estava caminhando aqui há pouco mais de 3 meses, talvez. Pouco mais, pouco menos, né? É menos de 3 meses, porque dia 25 vai fazer 3 meses. É muito forte, né? Esse negócio. Realmente. Um abraço. Até mais.